Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro, estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, a ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê cada vez mais clareza na importância da sua ressurreição. Assim, pela sua ressurreição ele gerou a igreja. E nós como igreja, somos o corpo de Cristo, precisamos cumprir a sua vontade. Precisamos estar alinhados com aquilo que ele deseja. Para isso ele nos concedeu o Espírito. Pelo Espírito, pelo exercício do Espírito, ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato ele quer nos mostrar, qual a sua direção para nós dentro da sua palavra atual, sua palavra profética, e sabedoria para a gente aplicar isso ao nosso viver e trazer isso para a nossa vida. Senhor Jesus, levando isso para outras pessoas, mas cheio de vida. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente discernindo, a voz do Senhor, a gente vai ter um discernimento daquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais pessoas, mais dos seus filhos, para a gente completar a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 7, versículo 39. Senhor Jesus. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, do versículo 1 ao 20. Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Mateus capítulo 28, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Senhor Jesus. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, vamos para o alimento diário, o título de hoje, a ressurreição, profetizada no Antigo Testamento. Ó Senhor Jesus. Ao falar da ressurreição do Senhor, Paulo foi categórico em dizer que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Em Levítico temos a oferta das primícias como um símbolo da ressurreição do Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou,
e cegardes a messe, então trareis um molho das principais da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Essa oferta ocorria um dia depois do sábado, na festa da Páscoa, exatamente no dia em que o Senhor ressuscitou, como descrito no Evangelho de Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ó Senhor Jesus! Cristo é as primícias da ressurreição, como também podemos ver em Colossenses. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E Efésios menciona: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ó Senhor Jesus! Em 1 Coríntios lemos: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos confirma isso, dizendo que por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, a qual passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado introduz a morte, porém a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Graças ao Senhor por essa maravilhosa salvação. Ó Senhor Jesus! Como é bom saber que assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os que creem em Cristo e morreram serão ressuscitados, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Existe uma ordem. Cristo ressuscitou primeiro, e os crentes que dormirem no Senhor ressuscitarão quando o Senhor vier pela segunda vez. Ó Senhor Jesus! Quando o Senhor andava com os discípulos, ele predisse sua morte e ressurreição 3 vezes. Isso pode ser visto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Apenas o evangelho de João é um pouco diferente. Em João, o Senhor fala de ir e voltar. Vejamos como João nos apresenta essa questão quando o Senhor diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tomé então lhe perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por esses versículos vemos que o lugar que o Senhor nos irá preparar é o próprio Pai, pois ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. A própria pessoa do Pai é nosso lugar. Ó Senhor Jesus! Por séculos, os filhos de Deus têm pensado que essas moradas são as mansões celestiais que o Senhor foi preparar quando morreu, e que ele ainda não voltou porque não terminou essa obra. Mas na verdade, o Senhor já voltou, porém em outra forma, como o outro Consolador, o Espírito da Verdade, como ele afirma: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ó Senhor Jesus! Quando o Senhor proferiu essas palavras, o Espírito não tinha vindo, porque o próprio Senhor estava vivo e não tinha sido ainda glorificado. Era-lhe necessário morrer, ser ressuscitado e ser glorificado para que o Espírito viesse. Mas hoje nós o conhecemos, porque ele habita conosco e está em nós. Esse é o Espírito da realidade. Se anelamos viver na realidade do reino dos céus, devemos viver nesse Espírito. Esse é o lugar. Além disso, não há outro Consolador senão o próprio Senhor, pois ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor diz: outro Consolador, o Espírito da Verdade, na terceira pessoa. Depois volta para a primeira pessoa: não vos deixarei órfãos. Ele não disse que o Espírito da Verdade não nos deixaria órfãos. Então isso prova que o Senhor é o outro Consolador. Ele mesmo é o Espírito da Verdade. Ó Senhor Jesus! O Senhor afirma algo surpreendente. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui temos as muitas moradas que o Senhor mencionou no versículo 2. Por um lado, Deus é a nossa morada. Por outro, nós somos a morada de Deus. Aleluia!
o Senhor está no Pai, o Pai está no Senhor, e um novo elemento foi agregado, o qual somos nós. Isso é maravilhoso e totalmente além de nossa compreensão natural. Tudo isso é possível por causa da ressurreição do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso a gente tem que perceber nessa questão da ressurreição, né? Isso é importantíssimo. Pela ressurreição o Senhor se tornou outro Consolador. Ele se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, né? Por isso ele mostrou ali, antes dele morrer, ele falou, olha, né, hoje eu estou com vocês, mas um dia eu estarei em vós, né, Senhor Jesus. Então ele estava mostrando para nós que ele mesmo ia voltar, né? E ele mostrou ali, né, em terceira pessoa ele falou, né, o Espírito da verdade, né, o outro Consolador, mas depois ele falou, não vos deixarei órfãos, né, Senhor Jesus. Não era que o Espírito da verdade não os deixaria órfãos, mas ele mesmo. Então ele mesmo é o Espírito da verdade. Por isso que precisa estar claro a respeito da Bíblia, né? O Pai, o Filho e o Espírito são a mesma coisa, mas em aspectos diferentes, né? Para trabalhar em nós, né? É a mesma pessoa, Senhor Jesus, mas nós nos relacionamos, né, com essas pessoas de um modo diferente, para a gente poder receber o dispensar completo de Deus. Hoje ainda há muitas doutrinas que ensinam que nem que Deus Pai é uma coisa, né? O Deus Filho é outra coisa, né? E também tem o Deus Espírito. Então as pessoas acabam adorando 3 deuses. Ó Senhor Jesus, mas a própria Bíblia mostra que há um só Deus e não há outro. Ó Senhor Jesus. Né? Então aí ficam ali se enrolando, querendo explicar, né? Como a gente já viu essa semana. Não adianta ficar explicando coisas. A gente precisa ver o que está escrito na palavra. Nossa fé precisa ser segundo as Escrituras. Você está mostrando para nós aqui, né? A gente tem que ler, compreender, mas também diante do Senhor, para que o Senhor possa mostrar isso aqui, né? Senhor Jesus, fica muito claro para nós, né? O Senhor é o outro Consolador. As muitas moradas não é algo que o Senhor está construindo lá no céu, e aí o Senhor não voltou porque Ele está construindo ainda. Ó Senhor Jesus, né? É muito pequeno nesse pensamento humano, né? Achar que o Senhor está fazendo fisicamente alguma coisa. Não é nada disso. Né? E para que o Senhor estaria construindo algo no céu, né, se depois, como a gente já viu no dia de ontem, né, quando o Senhor ali prepara todas as coisas, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor ele vai habitar ali, né, na Nova Jerusalém junto conosco, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber isso, né? Nós somos a Nova Jerusalém, nós somos o material que Deus está usando, Senhor Jesus. Nós precisamos estar muito claros, né, a respeito disso. O Senhor ele quer usar a cada um de nós. Os materiais que ele quer usar em nós, né, Senhor Jesus, são os materiais divinos, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Mas a gente não pode ficar fazendo as coisas por nós mesmos, né, como madeira, feno e palha. Né? A nossa humanidade, né, precisa ser trabalhada pelo Senhor e ser revestida do Senhor. Né? Por isso a gente vê ali, né, que, né, no tabernáculo, né, haviam tábuas de madeira de acácia, né, a madeira mais resistente, né, porque ela passou por muitas intempéries, né, Senhor Jesus. Então ela aprendeu a ser resistente. Então pegava-se essa madeira de acácia, uma madeira resistente, e revestia-se ela de ouro. Ó Senhor Jesus, isso o Senhor quer fazer de nós. A nossa humanidade, né, precisa ser revestida de Cristo. Por isso está mostrando para nós o padrão de Cristo. Né? O Senhor veio como homem, venceu todas as coisas, né, e mostrou para nós um caminho. Ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos fazer tudo indo diante dEle. Né? Nós estamos nele, Ele está em nós. Né? Nós moramos nele, nós habitamos nele e Ele habita em nós. Né? Senhor Jesus, é uma mutualidade, é o princípio de Deus. Deus e o homem juntos. Deus sempre quis fazer isso, por isso Ele nos criou na sua imagem e semelhança. Criou o ser humano, né? O único ser em todo o universo que contém um espírito. Né? Nós temos um espírito humano. Esse espírito é para conter o Espírito de Deus. Mas como a gente viu aqui na leitura, né? Conforme entrou o pecado, a morte também entrou. Que morte é essa? É a morte espiritual. Nosso espírito perdeu a função. Né? O homem, Deus soprou, fez o homem, né? Soprou dentro na areia, no homem, o fôlego de vida. Né? Esse fôlego de vida é o próprio Espírito de Deus. Né? E criou o espírito humano. Quando o espírito humano foi gerado, né? O homem foi feito alma vivente. Né? Então, o Senhor criou o nosso corpo ali, né? Soprou para dentro de nós o espírito, e esse espírito gerou a nossa alma vivente. A nossa alma é aquilo que a gente é, nossa personalidade, está tudo ali. Ó Senhor Jesus. Mas o princípio, né, da nossa pessoa é o espírito. Então o homem deveria dar a primazia, né, deveria dar o princípio todo para o espírito. Era para o homem se voltar ao espírito.
Mas quando entrou o pecado, a morte entrou. Ela mortificou o espírito do homem, e o homem passou a colocar a alma na frente, as suas próprias opiniões, né? Olha, se comer dessa árvore aqui, né, desse fruto aqui, você vai ser como um homem, né? Senhor Jesus, e você vai ser conhecedor do bem e do mal, né? Senhor Jesus. Então o homem passou a decidir por si só, deixou de depender de Deus, deixou de ir diante de Deus e passou parece, né, que está decidindo as coisas por si mesmo, mas não está sendo induzido pelo inimigo. Isso precisa ficar claro para nós. Ó Senhor Jesus, quando eu faço as coisas baseadas em mim mesmo, eu estou sendo induzido pelo inimigo a errar, a pecar, a estar longe de Deus. Ó Senhor Jesus, assim eu vou dando brecha, né, para que o inimigo possa fazer muitas e muitas coisas. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós o princípio da ressurreição, né? A ressurreição foi falada, né, desde o início, a ressurreição para a gente dar primazia. Por isso que mostra para nós, pelo batismo a gente passa pela morte e recebe a ressurreição. O nosso velho homem fica na água, o nosso novo homem sai da água ali, né, revestido de Cristo. Então nós precisamos viver agora uma vida de ressurreição, uma vida nova, uma vida voltada para a palavra de Deus, voltada para o Espírito. Por isso que ele deixou o Espírito em nós. O homem sem o Espírito tentava e nunca conseguia agradar a Deus. Sempre se voltava, né, para as coisas humanas, né, se esforçava e não dava em nada. Só conseguia no máximo varrer as coisas para baixo do tapete. Mas quando Cristo veio, ele de fato resolveu os problemas. Ó Senhor Jesus, nosso problema do pecado. E com a ressurreição, resolveu o problema de Deus, Senhor Jesus. Né? Então, nós temos hoje a vida de Cristo para fazer duas coisas. Primeiro, né, acabar com nossos feitos da carne, nosso velho homem, as coisas que introduzem na morte, né, que é as coisas que mortificam o nosso espírito. E por outro lado, para a gente cumprir a obra de Deus, cumprir a vontade de Deus por meio do Espírito. É por meio do Espírito que foi gerada a igreja, é por meio do Espírito que a igreja, né, é guardada, por meio do Espírito que a igreja avança. Então tudo é por meio do Espírito. E ele mostrou para nós, né, a ressurreição é para dar as primícias para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostrou para nós que é justamente o que? As primícias ocorriam aqui, a gente viu aqui, né? Senhor Jesus, lá em Levítico, né? Que precisava fazer uma oferta ali das primícias. O primeiro que fosse cegado, ele fosse colhido, né, era para ele ser levado diante do sacerdote. Ó Senhor Jesus, e o sacerdote ia mover aquilo ali perante o Senhor, para que toda aquela colheita seja aceita por Deus, entregando a Deus a primícia. Então, tudo aquilo que a gente faz, Deus precisa ser o primeiro beneficiado. Ó Senhor Jesus. E tudo isso se dava justamente, né, depois do sábado, da festa da Páscoa, que é justamente o dia que o Senhor ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Então, tudo na Bíblia está ligado, nada foi feito por acaso, nada foi feito de qualquer jeito. Né? Tudo ali foi confirmando a Escritura, tudo foi conforme a Escritura, e hoje a gente não pode sair disso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa viver baseado na Escritura. Cristo, ele é as primícias da ressurreição, né? E mostrou para nós aqui, né? Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Mas que ele é o primogênito de entre os mortos, né? Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, né? Ele foi o primeiro a sair da morte, né? Senhor Jesus. Né? E Efésios mostra qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Como a gente vai depois inferindo mais na Bíblia, né, em outros trechos também, mostra que o Senhor, ele é o nosso Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, por isso que mostra que ele é a primícia. Porque senão a gente pode olhar simplesmente a questão da ressurreição e falar, não, antes de Jesus ressuscitar, teve a ressurreição de Lázaro, teve a ressurreição daquele jovem lá, né? Senhor Jesus, mas não, de fato Cristo ressuscitou antes da fundação do mundo, pelos nossos pecados, ele morreu e ressuscitou por nós. Senhor Jesus, mas ele precisava fazer isso como homem para cumprir as exigências de Deus. Então, algo Cristo fez fora do tempo e depois ele fez no tempo por nossa causa, para deixar testemunho para nós. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa crer na ressurreição, tudo isso, né, para a gente poder ser limpo dos pecados, né, crer que Deus ressuscitou porque ele foi aprovado, como a gente viu principalmente ontem, né, no elemento diário. Né, se eu anulo aqui a ressurreição, eu estou anulando tudo, né? Então ainda todos os meus pecados, não fui salvo. Ó Senhor Jesus, então eu preciso tocar nessa questão da ressurreição, né, Senhor Jesus. Né, por meio de um homem, né, veio a morte, mas também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Né, por meio de Adão, né, foi introduzida a morte em todos os homens, mas por meio da graça de Cristo, né, essa graça foi abundante a muitos.
Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, que o Senhor proporcionou essa salvação para nós. Então hoje todos nós que cremos no Senhor, né, a morte do Senhor foi a nossa morte, né, e a ressurreição do Senhor a nossa ressurreição. Né, e ele mostra que assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, Senhor Jesus. Né, então, por isso está mostrando que a nossa esperança não deve se limitar a essa vida. A nossa esperança precisa estar no Senhor, né, Senhor Jesus. Tudo no seu tempo, existe uma ordem. Cristo ressuscitou primeiro, depois aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar quando o Senhor vier. Né, e depois vai ter o arrebatamento dos crentes que estiverem vivos, né, os vencedores. Ó Senhor Jesus. Né, o Senhor ele mostrou para todos os discípulos, né, a sua morte e ressurreição. Mostrou isso em Mateus, Marcos e Lucas, mas no Evangelho de João ele fala um pouco diferente. Ele fala de ir e voltar. Ó Senhor Jesus. Né, ele mostrou que ele ia ali, né, como homem, né, para preparar o lugar, preparar o Espírito. E voltaria como Espírito, como eu falei aqui no início. Né, Senhor Jesus. Né, o Espírito não tinha vindo ainda porque o Senhor não havia sido ainda glorificado. Né, então ele morreu, ressuscitou, teve que ascender, né, aos céus, né, ascendeu ao Pai. E depois ele veio, né, para poder introduzir o Espírito nos irmãos. A gente viu ali em Atos, ali, né, soprou sobre eles o Espírito. Né, Senhor Jesus, ele falou para os discípulos: aguardem aqui até que dê sobre vós, né, o poder do Espírito, né, o Espírito vai conceder a vocês o poder para pregar o Evangelho. Então, para a gente viver o Evangelho, viver a palavra, nós precisamos do Espírito. É o Espírito que vai nos dar o poder. Ó Senhor Jesus, poder para a gente viver, né, de maneira adequada. Né, não é só poder sobrenatural, fazer isso, fazer aquilo, não, mas o verdadeiro poder é a gente expressar o Senhor. Ele nos chamou para expressá-lo. Ó Senhor Jesus. Né, e ele mostrou para nós que o lugar que ele quer preparar é ele mesmo. Né, é ele mesmo, né, o Pai, o Filho e o Espírito, né, mesclado ao homem agora. Então Deus está em nós, nós estamos em Deus. Né, o Pai, o Filho e o Espírito estão em nós e nós estamos no Pai, no Filho e no Espírito. Senhor Jesus. Mas é o que acontece, né, o Senhor ele está em nós. Né, então quando eu estou fazendo a vontade de Deus, ele está dentro de mim. Quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, ele também está dentro de mim. Mas para a gente poder expressar, né, mostrar para as pessoas que que Deus está em nós, nós precisamos estar em Deus. Ó Senhor Jesus, ou seja, precisa manifestar a vida de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, tocar no espírito das pessoas. Ó Senhor Jesus. Então é por isso que ele mostra que precisa haver, né, essa mutualidade. Né? O Senhor já está em nós, a partir do momento que a gente creu, mas a gente precisa ativar isso, né, viver isso, exercitando o Espírito, manifestar esse Senhor. Aí depois vamos ver de fato que nós estamos em Deus, servindo a Deus, expressando esse Deus. Né? Por quê? Porque Ele está em nós. Ó Senhor Jesus, a gente só pode servi-lo, né, porque Ele nos amou, né? Ele se entregou a cada um de nós. Por isso que a ressurreição é importante. Ele se entregou, fez tudo o que fez, mas de maneira perfeita, para ser o sacrifício aceito por Deus, para poder, né, por meio da ressurreição, né, para ser aprovado por Deus. Por ser aprovado, ele foi ressuscitado, por meio da ressurreição gerou a igreja. Ele deu o Espírito para nós. Jesus foi o primeiro a ter o Espírito de Deus dentro de si. Mas isso não podia ficar só para ele, né? Ele era o unigênito, ele era o único que tinha o Espírito dentro de si. Mas aí, a partir do momento que ele cumpriu tudo, ele se tornou o primogênito, se tornou o primeiro. Né? Para que nós pudéssemos receber o Espírito. Então hoje nós podemos ser guiados pelo Senhor, pelo Espírito que está dentro de nós. A gente precisa exercitar o Espírito, para que o Espírito nos guie, e não a nossa alma, não a nossa própria vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o Senhor ele teve que passar pela morte para poder ser aprovado por Deus, ressuscitar, né, e nos dar o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, né, a realidade que Deus deseja para nós. Por isso a gente precisa viver no Espírito. Né? Se a gente anela, vive na realidade do reino dos céus, nós precisamos viver no Espírito da realidade. Né, que é um lugar, que é o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor diz, né, o outro Consolador, o Espírito da verdade. Está falando em terceira pessoa, mas depois ele fala: mas eu não vos deixarei órfãos, em primeiro lugar, mostrando que ele e o Espírito são a mesma coisa. Tudo que ele preparou é para que nós estivéssemos nele, ele em nós. Nós somos a morada dele, ele é a nossa morada. Nós estamos aqui para expressá-lo, e ele está aqui para se expressar em nós. Deus quer cumprir esse princípio. Deus e o homem juntos. Da parte de Deus está tudo pronto. Falta a nossa parte, falta a gente cooperar com Ele. E como tocou aqui, né? Isso não é algo que a gente vai ter uma compreensão natural, mas é algo que a gente precisa ir diante dEle.
né, Senhor Jesus, a partir do primeiro momento que a gente ouve isso, a gente fica ali, poxa, é uma coisa meio difícil, né, de se entender, de se explicar. Ó Senhor Jesus, mas à medida que você vai ali, né, o Senhor mostra isso no seu interior, mostra que isso é verdade. Se você ficar tentando raciocinar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas à medida que você for tocando na palavra, crendo naquilo que o Senhor está te mostrando, isso vai ficando cada vez mais claro, né, Senhor Jesus. Né, a própria vontade do Senhor sendo feita em nós, mas por meio dele em nós. Por isso Paulo fala, né, pela graça eu sou o que sou. Né, trabalhei mais do que a todos, na verdade não eu, mas a graça de Deus em mim. Então por isso que a gente pode compreender, né, que tudo é feito por meio do Espírito. Paulo ele percebeu isso, tinha que mudar tudo. E para mudar tudo, tem que ser feito tudo por meio do Senhor, de acordo com a vontade dele. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja encorajado, né, a viver de acordo com aquilo que ele deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.